Sentir o asfalto quente sob as roupas que foram jogadas na calçada por quem você mais protegeu é o momento em que a grande mentira de que amar a família significa aceitar o desrespeito em silêncio finalmente desmorona, provando que a paciência e a lealdade que rotulam como fraqueza são, na verdade, a inteligência silenciosa necessária para enxergar o que os outros não veem e agir no momento exato em que a estrutura está mais frágil. Se você já se sentiu usada por quem deveria te amar, entenda que o que você viveu não foi ingenuidade, mas o resultado de ter sido o alicerce sólido de pessoas que aprenderam a usar a sua confiança como uma ferramenta de manipulação e controle social sob o pretexto do sangue. Eu vou te mostrar o momento exato em que uma técnica em edificações que construía o futuro dos outros decidiu que não seria mais a fundação invisível de quem planejava a sua ruína, e o caos que se instalou na vida de Dona Neuza, do meu marido o Edson e de todos ao meu redor, a partir do segundo em que eu parei de sustentar o teto deles. Fique comigo até o final, porque a lição mais importante dessa história, aquela verdade cortante que ninguém tem coragem de admitir sobre o limite real da bondade e da justiça, será revelada com todos os detalhes de quem sabe exatamente onde bater para que a estrutura da arrogância familiar venha ao chão. O estalo veio naquela tarde seca de agosto sob um sol alaranjado que parecia queimar minha dignidade. Vi meus livros de cálculo e minhas roupas espalhados pelo cimento quente como se fossem lixo. Dona Neuza me vigiava lá de cima com um olhar de triunfo gelado por ter invadido meu celular e lido meus desabafos. Tentei abrir a porta, mas a tranca não girou. Ela passou a corrente por dentro. Naquele instante, o peso do desespero sumiu e deu lugar a uma clareza clínica e assustadora. Eu não era amada naquela família. Eu era apenas uma inquilina indesejada sendo expulsa. Sentei sobre a minha mala e respirei o ar seco. Meu cérebro de engenheira assumiu o comando. Eu ia demolir aquela arrogância tijolo por tijolo. Eu morava naquela casa, mas me sentia uma funcionária sem salário. Dona Neuza apontava para uma infiltração no teto e eu subia na escada. Eu era a técnica que resolvia os problemas estruturais de graça. O Edson chegava do trabalho e ia direto para o meu sofá ver futebol. Eu tirava as botas sujas de barro e ia para o fogão. Minha sogra vigiava se eu usava muito detergente na louça. Ela dizia que a conta de luz estava alta para uma agregada. Eu anotava cada centavo que saía da minha conta para o mercado. Pagava o IPTU atrasado do sobrado com o meu bônus da empresa. Eles sorriam e diziam que éramos uma família unida e próspera. Eu via o brilho de deboche nos olhos dela no café. Cada concerto que eu fazia era um tijolo na minha prisão. Eu era na fundação que segurava o teto deles enquanto pisavam. Mantive meu caderno de anotações escondido sob o forro da mala. Ali eu registrava o que o amor não me deixava enxergar. O domingo de sol em Uberlândia trazia o mesmo roteiro previsível. Dona Neuza serviu o frango e limpou a boca com elegância. Ela olhou para o Edson e depois fixou os olhos em mim. Disse que a edícula precisava de uma reforma para virar escritório. O Edson concordou com a cabeça sem desviar os olhos do prato. Minha sogra sugeriu que eu usasse o dinheiro da minha reserva, aquela quantia que eu guardava para pagar minha matrícula na engenharia. Ela falou sobre o valor do sacrifício e da união familiar. O Edson disse que minha carreira podia esperar um semestre pelo bem. Senti o sangue ferver, mas mantive o rosto neutro como concreto. Eu pagava as prestações do carro dele e a internet deles. Naquele momento percebi que eu era apenas um caixa eletrônico ambulante. Eles não queriam meu sucesso, mas sim o meu financiamento eterno. Levantei da mesa em silêncio e fui para o meu quarto. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal. O que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo agora. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história de traição. Eu fiquei sozinha naquele sobrado silencioso que cheirava a lustras a lustramóveis e desdém.
O Edson e Neusa tinham saído para o shopping. Eles queriam me dar espaço para refletir, espaço para eu aceitar que o meu sonho de ser engenheira valia menos que a edícula deles. O contrato estava sobre a mesa de mogno, uma folha de papel sulfite que dizia que eu abriria mão das minhas economias. Eles queriam meu suor para valorizar o patrimônio deles. A caneta azul estava posicionada exatamente ao lado da linha de assinatura. O Edson deixou ali com um tapinha no meu ombro. Ele achava que eu era uma estrutura prestes a desabar. Ele achava que o meu silêncio era cansaço. Mal sabia ele que o concreto estava apenas curando. Olhei para aquela sala impecável e vi cada reforma que eu mesma fiz. Vi o rejunte que eu troquei, vi a infiltração que eu curei com meu conhecimento técnico. Ser boa demais foi o erro que cometi. Percebi que minha bondade era o tapete vermelho para eles pisarem. Lembrei do Natal passado, quando Neuza me deu um avental usado. Ela disse que era para eu me sentir mais em casa na cozinha. O Edson riu e disse que combinava comigo. Naquele momento, meu coração parou de bater por eles. Eu era a fundação que segurava o teto deles, e eles me tratavam como uma inquilina temporária. A caneta pesava na minha mão como uma viga de ferro. Eu não ia assinar aquele abuso. Peguei meu celular e o número do Dr. Fábio brilhava na tela. Eu já tinha tudo planejado no meu caderno escondido. Comecei a fotografar as contas de luz no meu nome. Registrei os comprovantes de cada centavo que investi naquele sobrado. Cada IPTU que paguei estava documentado na minha nuvem. Eu não ia ser expulsa como um móvel velho. Eu ia sair como a proprietária de fato que eu era. Abri o aplicativo do banco e transferi meu saldo para uma conta nova. Uma conta que o Edson não tinha acesso. O silêncio da casa era absoluto e cortante. Cada clique no celular era um tijolo que eu retirava da base deles. Enviei as provas para o Fábio com um comando seco. Ele respondeu em segundos com um sinal de positivo. Eu assinei digitalmente a notificação que ia mudar a vida de Neuza. Não era o contrato que eles queriam. Era a armadilha que eles mesmos montaram. Ouvi o barulho do carro de Edson entrando na garagem. Meu coração não acelerou de medo. Ele acelerou de antecipação. Guardei o celular no bolso da calça de trabalho. Deixei o papel deles exatamente onde estava, intocado e sem valor. Eu não era mais a esposa submissa, eu era a técnica em edificações que conhecia os pontos fracos daquela estrutura. Eles entraram sorrindo e perguntaram se eu já tinha decidido. Olhei para Neuza e pela primeira vez não senti raiva. Senti apenas a frieza de quem sabe que o despejo seria dela. O ponto de não retorno tinha sido cruzado. O caos estava apenas começando e eu era a arquiteta. Acordei na manhã seguinte com o som do aspersor no jardim. O sol de Uberlândia já cortava as cortinas do quarto. Não senti o peso habitual no meu peito. Senti uma leveza que quase me assustou. Olhei para o teto que eu mesma pintei. Aquele quarto não era mais meu porto seguro. Era apenas uma cela com os dias contados. Levantei e vesti meu uniforme de trabalho com precisão. Lavei o rosto e vi uma estranha no espelho. Uma mulher que calculava cada passo como uma viga. Fui para a cozinha e o cheiro de café me recebeu. Neuza estava sentada como se fosse a dona do mundo. Ela me deu um sorriso de triunfo gelado. O Edson comia seu pão de queijo com cara de alívio. Eles achavam que meu silêncio era uma bandeira branca. Achavam que eu tinha aceitado financiar o luxo deles. Comi em silêncio e aceitei a média que ela serviu. O café estava amargo, mas minha mente estava em paz. O Edson falou sobre os materiais para a nova edícula. Ele listou marcas caras que eu deveria comprar logo. Eu apenas balancei a cabeça e dei um meio sorriso. Neuza disse que o sacrifício edifica a mulher sábia. Ela falou sobre a união sagrada do nosso lar. Tive vontade de gargalhar sobre a mesa de mogno. Para ela, sagrado era o dinheiro da minha faculdade. Mantive os olhos baixos para não revelar meu brilho. Eu já não pertencia àquele lugar de fingimento. Minha alma já tinha se mudado de bairro.
Os dias seguintes foram uma dança de mentiras estratégicas. Eu ia para a obra e voltava fingindo cansaço extremo. Mas no escuro do quarto, eu era uma perita. Organizava cada prova de investimento que fiz naquele sobrado. Cada nota fiscal de cimento era um projétil guardado. Fábio me enviava instruções secas pelo celular escondido. A estrutura do meu processo estava curando como concreto. Eu era o pilar central que eles decidiram humilhar, e eu ia sair sem deixar nenhum escoramento para trás. Dona Neuza começou a sonhar alto com meu dinheiro. Ela espalhou catálogos de móveis planejados pela sala toda. O Edson falava em colocar um ar-condicionado de última geração. Eles faziam planos com o saldo que eu já protegi. Era patético observar a má arrogância cega dos dois. Eles contavam com minha obediência como se fosse eterna. Não percebiam que a fundação da casa já tinha cedido. Eu era a única peça que ainda segurava o desabamento. No jantar de quinta, Neus abriu um vinho para comemorar. Ela levantou a taça e olhou para o teto reformado. Disse que finalmente teríamos a vida que merecemos ter. O Edson sorriu e brindou com um olhar de satisfação. Eu levei a taça aos lábios com uma calma absoluta. Olhei para ela e sustentei o olhar por 5 segundos. Sorri de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Sim, Neuza, cada um terá exatamente o que merece. O meu silêncio era o cronômetro de uma demolição. O jantar de sexta-feira era um teatro de sombras sob o céu alaranjado de Uberlândia. Neuza serviu um risoto que cheirava a vitória antecipada e arrogância pura. O Edson abriu uma cerveja artesanal e falava sem parar sobre o novo escritório. Ele mencionou que o primo dele, que é advogado, passaria na casa amanhã. Queria dar uma olhada final no contrato da edícula que eu deveria assinar. Senti um calafrio subir pela espinha e atingir a base da nuca. O doutor Fábio já tinha protocolado a notificação extrajudicial naquela mesma tarde. Eu segurei o garfo com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Se o primo dele chegasse antes da hora, minha estratégia desabaria ali. Neuza me olhou fixamente e perguntou por que eu estava tão calada. Ela disse que eu parecia pálida demais para uma futura investidora. Tomei um gole de água gelada para controlar o tremor das mãos. Respondi que era apenas o cansaço acumulado das obras no sol seco. O Edson riu e disse que logo eu teria o conforto merecido. Ele me pediu para buscar o comprovante da reserva no meu celular. Queria mostrar para a mãe que eu era uma mulher de palavra. Meu coração martelou contra as costelas como uma britadeira em fúria. Eu sabia que o saldo daquela conta agora era exatamente zero. O dinheiro estava protegido em uma conta que eles nem sonhavam existir. Fingi que a bateria do aparelho tinha acabado naquele exato momento. Levantei da mesa com uma calma gélida que eu não conhecia. O suor frio escorria pelas minhas costas enquanto eu subia a escada. Eu estava vivendo uma vida dupla no coração daquela casa impecável. Cada sorriso que eu devolvia para Neuza era uma mentira necessária. Cada concordância silenciosa era um tijolo na armadilha que eu construía. Eu sentia o peso do segredo como uma viga de concreto, mas a satisfação de ver a cegueira deles era um combustível potente. Eles achavam que o meu silêncio era uma rendição definitiva. Subi para o quarto e tranquei a porta com um trinco silencioso. Abri meu notebook e vi o e-mail de confirmação do doutor. Estava tudo pronto para o desmonte legal daquela estrutura familiar. Ouvi passos pesados no corredor e a maçaneta girou bruscamente. Neuza entrou no quarto sem bater, como se fosse dona do oxigênio. Ela viu o brilho da tela e caminhou rápido na minha direção. Fechei a tampa do computador com um estalo seco e metálico. Ela perguntou o que eu estava escondendo com tanto mistério agora. Disse que em uma família cristã não existem segredos ou senhas. Mantive meu rosto neutro como uma parede de concreto recém-curada. Olhei nos olhos dela e disse que estava revisando cálculos estruturais. Ela tentou espiar por cima do meu ombro com uma desconfiança ácida. Eu sentia o cheiro do perfume doce dela sufocando o quarto.
percebi que eu vivia em um campo minado prestes a explodir. A adrenalina corria nas minhas veias como combustível de alta octanagem. O medo de ser descoberta era real e cortante como vidro. Mas o prazer de ver a prepotência dela era muito maior. Eu via a arrogância dela e imaginava o tombo que viria. Ela achava que eu era uma presa coada e sem saída. Mal sabia ela que eu já tinha demolido todos os pilares. Saí do quarto, deixando-a sozinha com sua própria sombra suspeita. O silêncio antes da demolição era a minha sinfonia particular agora. Eu voltava para Suzdé para a sala sentindo o peso daquela máscara profissional. Cada passo no piso de granito ecoava como um cronômetro regressivo. Eu não era mais a nora submissa que limpava infiltrações. Eu era a moa perita que conhecia cada rachadura daquela família. Eles continuavam brindando ao meu dinheiro e ao meu suor. Eu brindava mentalmente a liberdade que já tinha data marcada. O sábado amanheceu com um calor abafado que parecia pesar sobre os móveis de mogno da sala. Eu estava na cozinha terminando de passar o café quando ouvi o grito de Neuza vindo do escritório. Era um som agudo e seco que fez meu coração saltar contra as costelas. Ela desceu as escadas segurando o tablet com as mãos trêmulas e o rosto pálido. Me perguntou por que o acesso dela ao aplicativo do banco estava bloqueado por suspeita de fraude. O olhar dela era uma mistura de confusão e uma faísca de maldade que começava a arder. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca, mas mantive a voz firme como uma viga de sustentação. Disse que o sistema do banco costuma travar nos finais de semana para a manutenção de rotina. Ela não desviou os olhos de mim nem por um segundo enquanto tentava ligar para o gerente. O Edson entrou na sala com o rosto amassado de sono e perguntou o que estava acontecendo. Neuza apontou o dedo para mim e disse que sentia um cheiro de traição no ar. Eu apenas dei um gole no meu café e senti o líquido queimar minha garganta seca. A mentira flutuou no ar por alguns segundos antes de ser esmagada pela desconfiança dela. Neuza tentou entrar no e-mail do Edson e percebeu que a senha tinha sido alterada recentemente. Ela jogou o tablet sobre o sofá e caminhou na minha direção com os punhos cerrados. Perguntou se eu achava que ela era idiota o suficiente para não perceber que o dinheiro da edícula sumiu. O Edson arregalou os olhos e começou a procurar desesperadamente pelo celular dele que eu tinha escondido. O ar na sala ficou escasso e o silêncio que se seguiu foi o prelúdio de um desabamento. O clima de guerra se instalou antes mesmo do meio-dia sob o sol escaldante de Uberlândia. Neuza começou a revirar as gavetas do aparador da sala em busca de qualquer papel ou rastro. Ela gritava que eu era uma serpente que eles tinham alimentado com o próprio suor. O Edson me segurou pelo braço e exigiu que eu entregasse a senha nova da conta agora mesmo. Eu me soltei com um movimento brusco e senti uma força que nunca soube que possuía. Olhei nos olhos dele e disse que o dinheiro nunca pertenceu a eles de verdade. As acusações voavam pela sala como estilhaços de vidro atingindo cada canto daquela casa impecável. Neuza me chamou de golpista e disse que eu sairia dali algemada e sem nada. O Edson tentava acalmar a mãe, enquanto chutava os móveis em um acesso de fúria infantil. Eles ainda não tinham provas concretas, mas o instinto de predador deles tinha despertado. Eu me encostei na parede e comecei a contar os segundos mentalmente conforme o combinado com Fábio. Cada insulto que eu ouvia era apenas mais um motivo para não sentir nenhum remorso. O confronto atingiu o ápice quando Neuza pegou o telefone fixo para chamar o primo advogado. Ela queria que ele viesse imediatamente para me expulsar à força daquele sobrado. Eu sorri de um jeito que fez o corpo dela enrijecer de puro pavor súbito. Disse que ela não precisaria se dar ao trabalho de fazer aquela ligação agora. Antes que ela pudesse reagir, a campainha tocou com uma insistência metálica e autoritária. O som ecoou pelo corredor vazio como o toque de uma sentença definitiva e inevitável. Pelo vidro da porta, vi a silhueta de dois homens fardados e um oficial de justiça.
Neuza correu para abrir a porta, achando que o socorro dela tinha chegado por milagre. O oficial não pediu licença e entrou na sala segurando uma pasta de couro preta. Ele perguntou quem era a senhora Neuza e entregou um envelope pardo com o selo do tribunal. Vi o momento exato em que as pernas dela fraquejaram e ela precisou se apoiar na mesa. O jogo de aparências tinha acabado, e o caos que eu planejei finalmente assumiu o comando. Eu estou aqui agora, sentada no banco do motorista do meu carro. Estacionei a 2 quarteirões daquela casa que quase me enterrou viva. Pelo retrovisor vejo no brilho azul e vermelho das luzes da polícia. Minhas mãos tremem sobre o volante, mas não é de medo. É a adrenalina de quem acabou de implodir a própria vida. O oficial de justiça ainda está lá dentro com eles. Ele explica para Neuza que o mundo tem leis severas. Ouço o eco abafado dos gritos dela daqui de fora. O Edson não para de me ligar e o celular vibra sem parar. Ele mandou uma mensagem dizendo que a mãe está passando mal. Ele diz que eu fui longe demais. Olho para o meu caderno de anotações no banco do passageiro. Vejo cada conta paga e cada humilhação registrada em silêncio. Sinto um frio no estômago que parece concreto gelado agora. Eu fui cruel demais por não aceitar ser usada? Família é sagrada, mas quem perdoa o roubo do meu futuro? Agora eu preciso que você me diga a verdade absoluta. Você me julga por planejar cada passo dessa demolição necessária? Você teria coragem de chamar a polícia para aproximar a própria sogra? Estou sozinha nessa rua escura e o silêncio é ensurdecedor. O que você faria se estivesse sentada nesse banco agora? Escreve aqui embaixo porque sinto que estou perdendo o chão. A casa caiu para eles, mas eu não tenho destino. O celular vibrou com uma chamada do primo advogado do Edson. Se eu atender agora, o caminho de volta se fecha. Eu atendo e encaro o caos ou sigo dirigindo? O que você faria se o telefone não parasse de tocar agora?